Olá! ESG é uma sigla que já está na boca do povo, não é mesmo? Mas e se eu te disser que para a coisa funcionar de verdade, talvez esteja faltando uma letra bem no comecinho? Hoje, a gente vai explorar uma nova forma de olhar para o ESG, uma que começa com a letra M. Ok, vamos direto ao ponto. A ideia central da nossa análise de hoje é exatamente esta. Sem uma mediação muito bem feita, as melhores intenções de ESG correm um sério risco de ficar só no papel. É uma ideia forte, eu sei, e que desafia um pouco o jeito que a gente costuma pensar em sustentabilidade e governança. Pois é, quem nunca viu isso acontecer? Projetos que parecem perfeitos na teoria, mas que na hora do vamos ver, encontram resistência, atrasam ou simplesmente não dão o resultado esperado. E por que isso acontece? Muitas vezes é porque existe um verdadeiro abismo entre os interesses de todo mundo que está envolvido. A comunidade quer uma coisa, a empresa quer outra, os investidores, os colaboradores, cada um com uma visão. É aí que a coisa não conecta. Para a gente entender como resolver essa desconexão, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte, bem direto. Primeiro, a gente entende o problema a fundo. Depois, apresentamos o M de mediação como a grande solução. Em seguida, vamos ver como aplicar isso em cada letrinha do ESG. Também vamos dar uma olhada nos riscos, porque é importante ser realista. E, por fim, vamos falar sobre como transformar essa teoria toda em ação. Então, vamos lá. Chegamos ao coração da nossa conversa, o M de mediação, a ponte que a gente precisa construir. Tá, mas o que é essa tal de mediação no contexto ESG? Pensa nela literalmente como uma ponte. Uma estrutura segura, sabe, bem planejada, que consegue ligar dois lados que antes pareciam muito distantes. Os interesses das pessoas, a eficiência dos processos e o respeito pela natureza. O objetivo aqui não é só apagar incêndio ou evitar briga. É ir além, é transformar o conflito em colaboração de verdade. Só que, claro, né, uma ponte não aparece do nada. Não dá para construir uma estrutura dessas sem um bom kit de ferramentas. Não adianta só ter a boa intenção, é preciso ter um método, um jeito de fazer. Vamos ver quais são as ferramentas essenciais para a gente conseguir erguer essa ponte. Olha só, são 3 ferramentas que parecem simples, mas que fazem uma diferença gigantesca. Primeiro, a escuta ativa, que é aquela capacidade de ouvir para entender de verdade, não só para responder. Depois, a matriz de interesses, que ajuda a gente a mapear o que é importante para cada um. E, por fim, o acordo mínimo viável, que é a ideia de começar com pequenas vitórias, sabe? Para ir construindo confiança aos poucos. E essas ferramentas se encaixam num processo bem claro, um passo a passo. Tudo começa com a preparação, com o planejamento. Depois, se cria um ambiente seguro para abrir o diálogo. O terceiro passo é o de explorar os interesses de verdade, ir além do que está na superfície. A partir daí, a gente começa a gerar opções criativas e, finalmente, formaliza um acordo que funcione para todo mundo. É um método que dá para replicar. Agora, o que eu acho mais interessante é ver como os benefícios vão se acumulando com o tempo. Não é mágica. Logo nos primeiros 3 meses, a gente já sente o clima melhorar, os conflitos diminuírem. Em até 1 ano, a confiança aumenta, os projetos andam com mais eficiência. E no longo prazo, isso se transforma em reputação, em valor de verdade. É um investimento que vai dando retorno. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a ideia da ponte, vamos ver como ela funciona na prática em cada um dos pilares do ESG, o ambiental, o social e a governança. Começando pelo E, de ambiental. De forma bem simples, é sobre como uma organização gerencia o impacto que ela causa no planeta, né? Desde os ecossistemas, passando pela terra, pelo ar e pela água. E como isso funciona no dia a dia? Imagina uma empresa que quer implementar um projeto para reduzir o uso de água. A mediação ajuda a trazer a comunidade local para a conversa, para que todo mundo entenda e apoie a ideia, evitando futuras dores de cabeça. Ou então, num projeto de biodiversidade, a mediação serve para alinhar os objetivos da empresa com os interesses de quem já cuida daquela área, criando uma parceria real. Agora vamos para o S de social. Aqui o foco muda para as pessoas. É o impacto que a organização tem nos seus funcionários, nos fornecedores, clientes e, claro, um ponto super importante, nas comunidades onde ela atua. E aqui, como a mediação ajuda? Por exemplo, na hora de melhorar as práticas de trabalho. Um diálogo mediado, bem feito, cria um ambiente de confiança, diminui o atrito interno. Ou então, ao lançar um projeto social na comunidade. A mediação garante que esse projeto seja desenhado junto com a comunidade, e não só para ela. Assim, ele vai atender às necessidades que são reais.
E para fechar, o G, de governança. Aqui a gente está falando da estrutura, das regras do jogo, dos processos que garantem que uma empresa seja gerenciada de um jeito ético, transparente e responsável. E na governança, a mediação é simplesmente vital. Pensa bem, para estabelecer um novo código de ética, ela ajuda a construir um consenso lá dentro, para que os valores sejam de todo mundo, não algo imposto de cima para baixo. E quando o assunto é transparência de dados, a mediação é a ferramenta perfeita para navegar as preocupações de todo mundo sobre privacidade, encontrando o equilíbrio que seja justo. Bom, essa ideia da ponte é muito poderosa, mas a gente sabe que toda construção tem seus desafios, né? Por isso, é fundamental colocar os pés no chão e conhecer os riscos que podem aparecer no caminho. Olha, este ponto aqui é crucial. Mediação não é uma solução mágica, não é uma varinha de condão. Existem riscos. Às vezes, uma parte tem muito mais poder que a outra. Ou alguém pode não estar participando de boa fé. Criar expectativas que não são realistas também pode estragar tudo. E claro, a escolha de uma pessoa inadequada para mediar o processo é um risco enorme. Reconhecer esses perigos já é o primeiro passo para conseguir lidar com eles. E só um lembrete importante, pessoal, o que a gente está apresentando aqui é para fins educativos, para provocar uma reflexão. Casos complexos de ESG sempre precisam de uma análise mais profunda, então a busca por ajuda jurídica ou estratégia de especialistas é sempre o melhor caminho, ok? Bom, a gente já viu o problema, a solução, os desafios. Agora, para a nossa parte final, vamos juntar tudo isso e ver como é que a gente sai da teoria e vai para a ação de verdade. Se tem uma mensagem principal para a gente levar dessa conversa, eu acho que é esta aqui. Em vez da gente olhar para um impasse ESG como um problemão, um obstáculo, a gente pode começar a enxergar como uma oportunidade, uma chance de construir uma ponte de diálogo, de entendimento e de colaboração, usando a mediação como ferramenta. E para fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar para reflexão. Olhando para a sua realidade, seja na empresa, na comunidade ou até em projetos pessoais, qual é a primeira ponte que a mediação poderia ajudar a construir? Bom, se essa reflexão toda despertou o interesse em se aprofundar, em aplicar esses conceitos, os contatos estão aí na tela para continuar essa conversa. Eu agradeço muito a companhia e a gente se vê na próxima.